Amazônia é uma mata virgem, intocada, onde o ser humano nunca foi, cheia de pequenos povos isolados, ou é uma floresta extensa que já foi muito manipulada pelo ser humano intencionalmente? Quanto do que a gente conhece lá hoje, como terra preta, árvores frutíferas e outras coisas, não vem de uma ação consciente de humanos indígenas por milhares de anos, em milhões de pessoas presentes lá? Entender e reconhecer isso demandou uma mudança conceitual, não só descobertas físicas, para a gente poder olhar para o que aconteceu de fato lá, reconhecer que parte daquilo é ação humana, e hoje em dia demanda também uma mudança nossa para poder reconhecer que práticas dessas não são lições valiosas e soluções importantíssimas para vários problemas que a gente tem hoje em dia no mundo por conta da ação humana também. E também Ratanabá. O que Ratanabá conta pra gente sobre a habitação humana nesse tipo de região e sobre a forma como a gente entende e vê o papel da arqueologia e descobre as coisas de lá. O que é um assunto enorme, complexo, que vai vir no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, da boca de quem é um especialista que participou de muitas dessas descobertas que mudam a nossa visão de mundo sobre a Amazônia e sobre a presença humana lá. Nosso especialista aqui é o Eduardo Góes Neves, que é professor de Arqueologia Brasileira e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Já foi professor visitante em muitas universidades internacionais e museus e coordena hoje um projeto temático da FAPESP de povos indígenas e meio ambiente na Amazônia Antiga e o projeto Amazônia Revelada, financiado pela National Geographic Society. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Nesse mês dos pais, se você pensa em um presente diferente ou com algo a mais, eu sigo recomendando a Tech T-shirt da Insider, que é feita de modal. Sim, algodão como o algodão pima também pode ser super confortável, eu também gosto, só que o modal tem um algo a mais. Ele é uma fibra que é feita de celulose de madeira que consome muito menos água do que o algodão para fabricar uma camiseta, ele retém a cor por bem mais lavagens e faz um tipo de tecido que absorve muito mais o suor do corpo e com isso ajuda a eliminar mais o calor e não deixa bactérias crescerem nas fibras, o que evita o odor. Ou seja, você pode correr atrás do seu filho, que está cada vez mais rápido na bicicleta de equilíbrio e agora quer descer rampa com ela, que a Tech T-shirt vai te ajudar no conforto e vai lavar super bem depois, quando várias camisetas de algodão minhas já não tem mais a cor original. Então aproveita que tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA e apoia a nossa parceria e o nosso conteúdo por aqui. Eduardo, antes de tudo, muito obrigado pela presença, é um privilégio enorme, é uma conversa que eu queria ter há muito tempo contigo aqui, como eu disse, você foi o convidado mais citado por convidados aqui, e acho que também tem a ver com como a Amazônia está assumindo um papel central no Brasil e no mundo, assim, acho que as pessoas... A gente viveu aí anos de um governo muito pró-desmatamento, pró-queimada. Não que o atual esteja fazendo o suficiente para resolver isso, acho que nenhum faz isso. Mas enquanto isso estava acontecendo aqui, nos jornais, as notícias internacionais que eu acompanho, as pessoas de fora com quem eu falava, só falavam de Amazônia. É impressionante, assim, acho que o brasileiro médio não tinha noção do quanto o país estava sendo mal visto fora e citado por estar atacando um patrimônio mundial, que com mudanças climáticas e outras coisas, só ganha mais importância. E dentro disso, você é uma pessoa que sempre falou da Amazônia como algo diferente do que a gente citava aqui, no seguinte sentido, eu, até a graduação vou dizer, mas principalmente no ensino médio, sempre tive aquela referência do Amazonas, da Amazônia como uma região virgem, intocada, que o ser humano nunca foi muito lá no fundo, com aldeias isoladas, com pouquíssimas pessoas vivendo em espaços pequenos, e que tem que ser desbravada, colonizada, conquistada. E você sempre esteve falando, não, olha, a ocupação é antiga, é extensa, é enorme, teve muito mais gente aqui do que a gente conhece hoje, isso aqui não é um lugar sem relação humana, a relação humana está muito presente aqui dentro. E agora eu tô vendo tudo e mais um pouco do que você falava se confirmando com novas descobertas por N métodos diferentes, alguns dos quais inclusive a gente vai citar e conversar aqui. Então eu queria resgatar um pouco do teu trabalho e voltar nessa visão de mundo. Por que a tua visão sobre a Amazônia era tão diferente? Ela é diferente
mas é comum a quem vive lá, e você era uma voz trazendo isso de lá para cá, ou ela é diferente também para quem vive lá, ou é diferente dos lugares por causa do que você viu, estudou? O que te fez falar desde sempre que a Amazônia não era esse lugar intocado que a gente imaginava? Bom, obrigado pelo convite, Átila, é um prazer estar aqui também. Olha, eu acho que, assim, essa história, na verdade, ela, para quem trabalha com arqueologia na Amazônia, ela não talvez não seja uma novidade tão grande, porque essa ideia ela está circulando entre nós, arqueólogas e arqueólogos que trabalhamos na Amazônia. Agora somos um número um pouco maior, né? Há 30 anos atrás o número era muito pequeno, mas essa história está circulando, na verdade, desde os anos 90. Eu tive a grande sorte, eu sou aqui de São Paulo, né? Me formei em História aqui em São Paulo, mas o meu primeiro trabalho depois de formado foi em Belém, no Museu Guild. E no final dos anos 80. E nessa época havia no Museu Guild um grupo de cientistas que trabalhavam, antropólogos, que trabalhavam na região, estrangeiros, né? Um deles já morreu, Darrell Posey, ele foi professor em Oxford depois. O outro é o William Ballet, conhecido como Bill Ballet, que é professor até hoje na Universidade de Tulane, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Eles moravam no Brasil nessa época, que faziam pesquisa de campo no Brasil. E esses autores, de quem eu fui aluno naquela época, eles já diziam, olha, se a gente olhar para a floresta amazônica, eles estavam mostrando que as práticas exercidas pelas populações indígenas transformavam a floresta. Então essa ideia de que a Amazônia era uma floresta virgem, digamos assim, ela não se sustentava pela própria evidência que essas pessoas estavam trazendo naquele momento. Põe o pé lá dentro que você vai ver que não. Abra seus olhos, tenta entender dessa maneira. E na verdade uma coisa interessante, esses mestres, né? Eles diziam também, olha, se a gente olhar para os primeiros viajantes europeus que passaram pela Amazônia, nos séculos XVI e XVII, eles vão falar de uma Amazônia que está cheia de gente, repleta. A gente tem descrições do Frei Gaspar de Carvajal, por exemplo, que foi o cronista da primeira viagem para a qual a gente tem uma documentação escrita, 1542. Eles desceram o rio Amazonas, a expedição do Francisco de Orellana, veio do Equador e saiu pela foz do Amazonas. E o Frei Gaspar de Carvajal fala, ele descreve, tem uma frase famosa dele, ele fala que se eu jogar uma flecha do barco em direção à beira do rio, ela vai cair na cabeça de uma pessoa, de tanta gente que tem vivendo na beira do rio. Muito mais gente do que tem hoje. Eu diria que hoje talvez a gente tenha mais ou menos chegado na beira do rio ali. Sim, sim. Sim, mas muito mais gente que tinha até os anos 60, pelo menos, desse século, né? O Reinaldo Lopes tem essa cena no 1499 e me marcou demais, ele falando que você tinha uma comunidade depois da outra, assim, cada uma pegando um trecho do rio. Sim. E a gente tem isso, se você olhar para a arqueologia, às vezes até é difícil saber esses sítios grandes que estão localizados às margens do rio Amazonas, do rio Madeira, é difícil saber quando um termina e quando o outro começa, porque são faixas, né, com muita cerâmica, terra preta na beira dos rios. Então, se tinha uma coisa que estava já latente, eu diria, tinha uma boa hipótese nessa época, no final dos anos 80 e dos anos 90. E eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, por ser de uma geração de arqueólogos e arqueólogas que toparam esse desafio, porque essa hipótese ela tinha que ser testada arqueologicamente. E o que a gente fez nesses anos foi ir a campo e buscar as evidências para tentar mostrar que, de fato, esse padrão que essas pessoas viam no presente, de transformação da floresta, ele era muito antigo e se configurava no passado também. Então eu diria para você, tem até um nome para isso, ecologia histórica, né? Uma linha conceitual chamada ecologia histórica, né? Cara, mas assim, deixa eu abraçar essa noção. Me parece uma noção de que o ser humano já era tão capaz de mudança de um ambiente e já estava tão embrenhado nisso que a gente perturbava a ecologia de uma região, por bem e por mal, sim, a ponto de causar mudanças que hoje você vai resgatar através de arqueologia e análise histórica, é isso? É isso mesmo. E a gente pensa, tem todo um debate super importante hoje sobre o antropoceno, né? Por favor. Até foi votado, né? O pessoal não quis aceitar o conceito de antropoceno, né? Mas assim, o que é interessante, para nós que trabalhamos a Amazônia, essa ideia da ecologia histórica ela é interessante, porque quando a gente pensa em modificação da natureza, a gente associa muito isso à sociedade industrial, né? Sim, a fábrica, é o rio poluído, né? Desviando o canal, né? Interferindo drasticamente. De fato, isso fica muito mais marcado nos últimos 300 anos. Mas o que a ecologia histórica fala é que essas relações sempre ocorreram no passado e que, na verdade, as populações
populações que nem tinham agricultura ainda, né, mais antigas ainda, já estavam exercendo esse padrão de modificação da natureza. Essa linha, eu costumo dizer que se você colocar 2 arqueólogos juntos numa sala, eles vão ter 3 opiniões sobre qualquer coisa. Mas milagrosamente, na arqueologia amazônica, a ecologia histórica, ela deu uma base conceitual que vem orientando tudo que a gente tem feito nos últimos 30 anos. Então existem debates, claro, né, sobre detalhes, assim, mas eu acho que não tem nenhuma grande discussão teórica, todo mundo trabalha dentro dessa perspectiva da ecologia histórica. Me marca porque eu acho que a gente tem uma visão muito tacanha do passado e um ego muito grande do presente, no sentido de que agora o ser humano é capaz de mudar o planeta. E, bom, é importante reconhecer isso porque a gente de fato está mudando e mudando sem controle. Sim. Mas no passado, não. No passado, no máximo, a gente cultivou uma planta, fez alguma coisa, e de repente você fala, não, pera, tem extinções recentes aí que coincidem muito com a entrada do ser humano nas Américas, onde esses bichos estavam, tem mudanças de padrão de plantas, de clima local e depois global, e uma série de outras coisas. Então, talvez, acho que esse marco do antropoceno não seja... Tudo bem, você quer estabelecer isso... formalmente, como é a partir do uso de, sei lá, petróleo, Sim. Ok, mas o ser humano mudando o planeta já é uma coisa de muito antes, né? Essa discussão, por exemplo, do antropoceno, eu acho ela muito interessante, porque para mim o antropoceno é um conceito muito mais político do que geológico, né? Então buscar, assim, o consenso entre os colegas que estão trabalhando com essa questão era tentar situar o início do antropoceno a partir da primeira detonação nuclear, né, em 1945, antes da bomba de Hiroshima, em Alamogordo. Quem viu o filme do Oppenheimer tem essa... Né, e porque né, a gente tem mudança no ciclo de carbono, outros elementos que são colocados na atmosfera por causa disso. É um marcador geológico que você pode usar. Mas assim, tudo bem, a gente fala em 1945, mas e aí, e a Revolução Industrial, né? E as grandes extinções que foram resultantes do processo do colonialismo europeu a partir do século XVI. A quantidade de plantas, tem um monte de planta que a gente acha que é daqui, nativa daqui, como é o caso da manga, por exemplo, da cana-de-açúcar, da jaca. É tudo trazido, e o cacau está do outro lado, a laranja está aqui, e o cacau está na África, né? A mandioca foi para a África, quer dizer... Seringueira na Ásia. Seringueira na Ásia, o café aqui. Tem um nome para isso, que é a tal da troca colombiana, né? Um termo foi cunhado por um historiador chamado Alfred Crosby. Essas modificações trazidas pelo colonialismo, e tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, assim, eu estou tentando situar isso historicamente, modificaram profundamente o planeta e as paisagens. Então, porque tem alguns autores que falam, em vez de falar de antropoceno, vamos falar em capitaloceno, vamos começar a situar o início do antropoceno na época das grandes expansões marítimas do século XVI. Eu acho mais interessante ver o antropoceno, e talvez seja o caso, explico o que é antropoceno para a turma. Por favor, né? É verdade, a gente já devia ter explicado, eu me perdi aqui. Eu também começo a falar, fico animado também. O antropoceno, de acordo com alguns autores, seria uma nova época geológica, né? A gente estaria vivendo... Existe um debate, né? Nós vivemos uma época chamada de Holoceno, que começou há 11.700 anos atrás. Mas para alguns autores, e o que nós sabemos também? Que nos últimos milhões de anos houve eventos de mudança climática que tem a ver com o eixo de rotação da Terra, né? A distância da órbita com relação ao Sol. São ciclos naturais que provocaram mudanças climáticas. Então, a Era do Gelo, quem viu o filme da Era do Gelo, os desenhos, né? De fato, havia épocas mais frias, até mais ou menos uns 12, 13 mil anos. O pico foi há 18 mil anos atrás. A gente passou por uma fase de aquecimento natural que seria esse Holoceno. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas alguns autores dizem que, olha, a gente está interferindo tanto nos ciclos cósmicos que a nossa espécie, Homo sapiens, ela tem uma força que é equivalente a uma força cósmica. A gente está interferindo não só no clima do planeta, né, mas a quantidade de material que é produzido, plástico, cimento, né? E talvez isso seja um marcador de uma nova época geológica, que seria o antropoceno. Para mim, do mesmo jeito que você escava, encontra uma camada de irídio e fala, não tem irídio normalmente, alguma coisa veio do espaço com isso tudo e reconstrói o cometa, que o meteoro caiu aqui. Sim. Hoje você pode escavar e reconstruir uma camada de fuligem e microplástico. Sim, microplástico. Microplástico, osso de galinha. Que é uma coisa que... Cimento, né? Que é uma rocha que a gente está produzindo, né? Sem dúvida, isso é uma coisa... Esse tipo de... Esse padrão de mudança, ele se revela no que a gente chama das camadas estratigráficas. A gente pode... Quem for trabalhar com isso no futuro, vai encontrar um marcador muito visível dessas mudanças que a gente está exercendo no nosso planeta. Isso, assim, é muito interessante, porque é uma coisa... Quando a gente pensa em arqueologia, as pessoas associam muito a arqueologia com o passado, né? Mas é uma discussão sobre o presente também, esse debate
debate sobre o antropoceno. E muitos arqueólogos dizem, olha, a nossa espécie está interferindo nesses ciclos planetários muito antes da Revolução Industrial ou do capitalismo, talvez tenha a ver com o início da agricultura, é um debate que está aberto ainda. Então eu acho mais interessante a gente ver o antropoceno como um processo que está muito mais dramático e muito mais intenso nas últimas décadas, né, com consequências que podem ser catastróficas para a gente. Né? A gente está vendo isso acontecer. O ano passado, de 2023, foi um ano que acho que acendeu, né, abriu os olhos de muita gente que era negacionista. Foi uma coisa, né, o que aconteceu no ano passado havia essa onda de calor de 2023, né, que bateu recordes todos os meses, quase toda semana, em quase toda a região, e segue batendo ainda em 2024. Parece que o dia de hoje, acho que é dia 12 de março, né, vai ser o dia mais quente registrado para o mês de março. Eu li no jornal hoje de manhã. Então, assim, e tudo isso está acontecendo, mas o que é interessante, o que a arqueologia mostra para nós, e a questão da Amazônia também, é que a gente tem que entender que essas relações entre a nossa espécie e a natureza, elas são muito mais antigas, né? E que existe uma certa escala de transformação que pode ser até interessante. Eu quero entrar nessa escala, porque eu estou vivendo essa redescoberta da importância de métodos de manejo ancestrais, indígenas, de povos originários, tem N nomes que se dá, mas eu queria, vou resgatar uma outra fala, aquela noção de que qualquer tecnologia suficientemente avançada parece mágica. A gente tem isso, inclusive pro passado, né? O pessoal vai lá, olha para uma pirâmide e fala, não é possível que povos antigos tenham essa tecnologia, ainda mais fora da Europa. Isso aqui foi alienígena. O pessoal vai lá e encontra batata doce das Américas, na Polinésia, e fala, não é possível que os caras tenham navegado até as Américas e trocado plantas e galinhas. Isso aqui veio boiando. E aí a gente vai, olha para uma floresta amazônica e fala, isso aqui é a natureza. Sim. Não é possível que o ser humano seja tão avançado que tenha feito uma coisa dessa. Né? Esse desprezo pela inovação. E agora, pouco a pouco, a gente vai criando noções do manejo de solo e de outras coisas que vão fazendo a gente se aproximar cada vez mais do que antigamente era chamado de agricultura rudimentar ou do ancestral da agricultura, incipiente, né? Que, não é... Eu já falei em outras conversas aqui, não é... Ter várias plantas juntas não é agricultura. Agricultor raiz, agricultor de verdade, a partir do momento em que eles domesticam uma planta e fazem monocultura. Não, monocultura ainda não é agricultura mesmo. A agricultura moderna é aquela com ferramenta em monocultura. Ou é aquela que vai usar insumo, tipo adubo, agrotóxico, outras coisas, maquinário. Agora é um avanço agrícola de verdade. Aí você descobre que tem erosão, você descobre que tem praga, você descobre que tem consumo de recursos do solo que fica indisponível. Aí você, não, tudo bem, talvez seja melhor pôr duas plantas juntas. Talvez seja melhor revezar a planta que você cultiva. Talvez seja melhor plantar uma árvore para fazer uma cobertura de sombra. Ok, duas árvores diferentes para aproveitar alguma coisa. Tá bom, se eu tiver várias e fizer uma agrofloresta, eu vou ter uma coisa mais produtiva e mais sustentável. De repente você está reinventando aquela proto-agricultura que o pessoal chamava. Então eu queria que você me desse um pouco do que você descobre lá, do que você estuda, do que a gente tem na Amazônia, que mostra uma ocupação humana há tanto tempo e nessa escala, que hoje a gente entende e começa a reconhecer o valor desse tipo de manejo, assim, como plantas domesticadas que não parecem domesticadas, uma distribuição que não é aleatória delas, a terra preta e outras coisas, terra preta, terra negra? Terra preta. Terra preta. E outras coisas que a gente encontra lá, que hoje você começa a olhar e fala, não é que os caras 5 mil anos atrás já estavam sabendo mais do que a gente hoje? Então, isso é uma questão fascinante. Eu tenho trabalhado com isso já há alguns anos, né? Eu e um monte de colegas, assim. O que a gente sabe hoje em dia? Essa questão, né? Então, a gente sabe que tem gente vivendo na Amazônia há muito tempo e nós sabemos também que a Amazônia foi um centro muito importante de cultivo de plantas. Então, tem um monte de planta importante que é consumida no mundo inteiro hoje, além aqui do Brasil, da América do Sul, que foi cultivado primeiro na Amazônia. Mandioca, cacau, batata doce, amendoim, ou na Amazônia ou no seu entorno, né? O tabaco. O tabaco? A coca, o tabaco está na periferia, provavelmente foi cultivado primeiro na periferia sudoeste da Amazônia, né? Já um pouco fora, na região indo para Bolívia, para essa parte aqui da América. Muito mais embaixo do que eu pensava lá na América do Norte. O tabaco e o milho
eram as plantas que eram, quando os europeus chegaram aqui no século XV, né, as duas plantas mais cultivadas no continente eram o tabaco e o milho. O milho vem do México, que é hoje México, e o tabaco vem aqui da América do Sul. E são plantas, assim, provavelmente o início do cultivo são plantas, o milho era para fazer cerveja, provavelmente, depois ele vira uma base da dieta, e o tabaco, né, então é interessante como essas plantas viajavam muito pelo continente, mas muita planta importante foi cultivada primeiro, o mamão, o abacaxi, né, a castanha, o açaí, outras palmeiras também foram cultivadas primeiro, Guaraná, primeiro na Amazônia. E muitas delas acabaram viajando para outros lugares. Primeiro, viajando como as pessoas levavam, redes de troca, de comércio. E depois também, quando os europeus chegaram aqui, foram levadas para outros lugares do mundo. Aí entraram no pacote europeu básico de colonização, né? Exatamente, para regiões tropicais, né? A mandioca, por exemplo, é uma planta que se adaptou muito bem a África, né? Ela parece uma planta tradicional, já é, porque já tem mais, né? Já são muitos séculos, né? Mas é uma planta que tem uma origem aqui na Amazônia. E o que é interessante, se a gente olhar para essas plantas cultivadas na Amazônia, aí falei do milho, né? A gente tem milho e a gente tem evidências de arroz também, mas a maioria dessas plantas são raízes ou são árvores, são né, arbustos com raízes, a mandioca, a batata doce, por exemplo, o cará, ou são árvores, como é o caso da castanha, né, do açaí, né, do cacau. A gente tem muito pouco grão cultivado, com exceção do milho, que é uma planta super importante, né, e do arroz, a gente quase não tem grão. Não tem Você vem com aquela mentalidade do arroz, do trigo, do joio, da cevada, da monocultura, e de repente você vê uma árvore e você fala, isso aqui não... É uma bagunça, parece um pomar. A gente olha para essas pessoas, até hoje, para essas roças, e acha que é um pomar. Porque a gente associa essa coisa do pomar, da fruta, com sobremesa. Não é comida de verdade, né? Por exemplo, o açaí. O açaí aqui em São Paulo, as pessoas comem, é um suplemento alimentar, né? Mas lá no norte o açaí é comida, né? O pessoal come açaí com farinha, com carne, com peixe, né? É o feijão do nosso arroz e feijão aqui, né? Exatamente, é super rico, né? É uma planta super importante, rica em nutrientes, entendeu? Então é uma lógica de cultivo que está muito ligado ao próprio ciclo dessas plantas. Se você planta vou chamar de batata no sentido mais genérico, não uma batata inglesa, que não é inglesa, né, que é boliviana, na verdade. Mas se você planta uma raiz, ela vai armazenar no solo durante muitos anos até. Se você planta uma árvore com uma castanheira, ela pode viver durante muitos séculos. Eu não tinha nem pensado, é uma coisa muito mais sustentável, rentável a longo prazo do que um plantio anual. Porque grão você tem que colher todo ano. Existe esse ritmo da colheita anual, ele impõe uma disciplina e uma lógica que é totalmente diferente da lógica de quem está plantando literalmente batata, raízes, né? E plantando pomares, porque assim, o ritmo, você vai lá e colhe a mandioca quando você quer, né? Depois que ela começa a produzir. Não existe, você não tem que colher tudo de uma vez e armazenar. Ela fica armazenada no solo. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral, e para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, valeu demais, ou um pix em contato@atiliamarino.com.br, isso faz muita diferença, obrigado. Sabe que caiu uma ficha enorme aqui, porque eu já tinha ouvido falar de como comunidades asiáticas têm um senso de comunidade muito maior por conta de milênios de plantio de arroz, que demanda uma ação muito coletiva e muito sincronizada, porque qualquer coisa o arroz morre, né? Você tem que inundar na época certa, secar na época certa, plantar de um jeito, fazer de um jeito. Então assim, ou você faz em grupo, ou aquilo é inviável. Sim. E em contraste disso com produções europeias de grãos que você investe. Você planta, colhe no ano que vem, que rendeu tanto, tem que ser nesse ritmo de trabalho, tem que ser nesse ciclo, tem que ser nessa semana, porque senão aquilo estraga. E essa mentalidade toda de trabalho, de produzir para investir, colher, guarda um pouco para plantar depois, vindo desse ritmo de plantio com estação anual, que repete na lógica protestante até hoje, né, de muitas coisas. Eu não tinha pensado o outro lado disso, que é o plantio de árvores e raízes aqui. E armazenagem também. Se você colhe tudo de uma vez, grão, você tem que guardar aquela quantidade grande de grãos. Tem que ter estrutura de armazenagem, silo, os templos japoneses, que era o arroz suspenso, que os caras mantinham ali. E ali você deixa a raiz no chão. Sim. É interessante, tem um cientista político americano chamado James Scott. Essa ideia é uma ideia que já vem de antes também, mas ele propõe ele escreveu um livro alguns anos atrás que ele fala, olha, existe uma correlação direta entre o cultivo de grãos e o surgimento dos primeiros estados na antiguidade. Alguém tem que manter aquilo, fazer a contabilidade, coordenar, organizar, né? Sistemas de escrita mais antigos estão associados à anotação, são sistemas de contabilidade, para você marcar a quantidade de grãos que está armazenada,
né, para estabelecer relações de comércio. E aqui, por exemplo, num caso, nas regiões tropicais, mas na Amazônia, que a gente está falando aqui, é muito mais difícil, né? Porque assim, tá na roça, tá produzindo, né? Dura bastante tempo. Né? Como eu falei, as árvores... Você não está trabalhando? Não, estou aqui, olha aqui, ó. Sim, já trabalhei. Esse bosque todo aqui, ó. Estou olhando aqui, exatamente, produzindo essas... E isso é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, a nossa tradição intelectual, que ela é muito eurocêntrica, né? De entender essas formas de relação com a natureza. Você usar um óculos europeu para tentar ver uma coisa que é de outras cores. Sim. E eu costumo dizer, a gente sabe que o agronegócio é uma atividade econômica super importante para o Brasil hoje em dia, mas o que eu posso dizer como arqueólogo é que eu sei que essas práticas agroecológicas da Amazônia, elas têm 6 mil anos, pelo menos, de antiguidade, se não mais do que isso. E elas podem continuar se sustentando indefinidamente, se reproduzindo indefinidamente. E esse sistema de cultivo mecanizado, que é super tecnológico, e que por um lado é admirável, né, a quantidade de tecnologia, mas ele depende tanto, né, da indústria do petróleo, né, fertilizantes, que tem a ver com a indústria do petróleo também, o uso de água muito intenso, que eu não sei se isso vai se reproduzir, se isso vai estar funcionando desse jeito daqui a 30 anos. É assim, é uma água que é insustentável nas duas pontas, que é retirar a água do subterrâneo e bombear, o que para mim já é um recurso finito por definição. Sim. Porque eu não sei a velocidade com que ela se acumula, em algumas regiões é anual, ok, é renovável, em outras é milenar, então você não tem tempo de acumular de novo, e a água que chove, que quanto mais você corta a fonte da chuva, menos vai cair aqui, né? Sim. E essa questão da água me preocupa um monte, assim, porque são sistemas, é um uso muito intenso de recursos que a gente não sabe se isso, ninguém pode prever o futuro, né? Mas eu não sei se essa lógica de produção ela é sustentável nas próximas décadas. Então, ela não é sustentável ano a ano, porque o solo depleta, assim, a lógica no cerrado, em outros lugares de plantio, você depende de novas áreas para seguir expandindo e produzindo. Não é. Você está sendo generoso. Mas o ano passado mesmo, 2023, choveu menos. A gente tá vendo as consequências disso. Então, né? tem ano após ano em que a produtividade por hectare tem caído e a produtividade geral só tem aumentado porque tem aumentado o hectare ocupado. Sim. E muito ligado ao mercado financeiro também. Quer dizer, tem um monte de coisa, é uma lógica internacional que alimenta, assim, a agricultura é só uma parte da produção de alimentos, isso a gente pode até discutir, né, esse conceito de alimento, do que está sendo produzido ali, mas ela é só parte do negócio. E essa outra lógica, que eu chamo de uma lógica, e essa lógica do agronegócio, ela está ligada ao que você falou, que é a ideia de subjugar a natureza, né? É a tal da agricultura de precisão, por exemplo, né? Cada pedacinho de área cultivada ali existe uma formação, controlar até aquela gota. Planta. Não é à toa que uma parte do agronegócio sustentou o movimento golpista que a gente teve aqui no Brasil no ano passado, porque são perspectivas totalitárias do mundo, né? Você controlar de maneira absoluta aquelas plantas, já não são mais indivíduos, são clones às vezes, né? E também aqueles... controlar, né, politicamente... Você está sendo generoso comparando com planta e não com gado, mas eu entendo onde você quer chegar. Sim, a ideia mesmo. E esses sistemas agroecológicos, né, tropicais antigos, como a gente vê na Amazônia, estão baseados na abertura. Se você vai numa roça hoje, né, uma roça cabocla, indígena, o mesmo quilombola aqui no Vale do Ribeira, você vê que são roças, né, tem mato entrando ali, parece uma roça suja. Bagunça. Parece que o cara é preguiçoso que está cultivando aquilo. Na verdade, não. Essas roças incorporam também uma contribuição. Eu tinha um grande amigo que morreu de Covid, o seu Bené, que era um senhor ribeirinho lá do Amazonas, trabalhei muitos anos com ele, da comunidade do Lago do Limão. E o seu Bené me dizia que quando ele abriu uma roça, ele botava fogo para abrir a roça e às vezes brotava uma mandioca que ele não conhecia. Caramba, foi assim que o pessoal descobriu como fazer florescer mandioca. Porque assim, era mandioca que estava ali, ela estava dormente, a semente, e ele chamava essa mandioca de mandioca capitão. Ele deixava ela crescer e colhia depois. E aí depois ele via se aquela mandioca era boa para fazer beiju, para fazer farinha, às vezes não era boa para nada, mas ele não limpava, não tirava, não arrancava aquela plantinha que estava nascendo ali. Ele deixava ela crescer e observava as propriedades dela para poder cultivar depois. São sistemas de conhecimento que estão abertos para a natureza, né? E de verdade, esse foi um dos melhores exemplos que eu já vi sobre como o conhecimento local, às vezes é muito mais, às vezes não, geralmente é muito mais rico do que quem vem de fora olhar e examinar, no sentido de que foram décadas de dilemas tentando como a gente faz para polinizar a mandioca, porque ela nunca dá flor, e aí em várias regiões diferentes o pessoal, não, depois que pegou fogo, brota mandioca diferente aqui e ela dá flor e a gente cruza, tem
como descobrir quais são os pés de mandioca ancestrais. Assim, e eu aprendi, por exemplo, quando eu fazia meu doutorado, que mandioca não dava flor. A literatura falava isso nos anos 90. E eu me lembro de ir para campo, a primeira vez que eu vi, hoje em dia, semana passada eu vi folha de mandioca. Mas a primeira vez que eu vi, eu estava no campo lá no Oiapoque. Eu estava numa roça, andando numa roça, e quando eu vejo aquelas mandiocas florindo, eu falei, ué, cara, isso aqui não era para existir, na literatura eu não escrevia isso, né? E na verdade quer dizer, talvez tenha sido provavelmente ignorância minha, mas também era um desconhecimento sobre essas práticas tradicionais de cultivo que são tão importantes, né, que misturam o crescimento vegetativo, né? A mandioca ela é plantada também pela maniva, né, que é um pedaço do galho, né? É difícil plantar com semente, mas a gente sabe que tem essa contribuição natural dessas mandiocas que florescem também. Isso, de novo, é uma perspectiva que é aberta para a natureza. Eu não quero ser romântico e dizer que é tudo maravilhoso, mas são práticas que são diametralmente opostas às que a gente vê hoje em dia, que é a ideia de subjugar, né, cria um quadrado ali, planta tudo igual, derruba de novo, faz todo ano, taca fertilizante, que vem lá de longe, que vem da Rússia, fosfato, quer dizer, é uma mobilização de recursos e um uso de recursos que não é sustentável. O Rafael Marquesi falou aqui sobre o cultivo do café no Brasil e ele deu esse exemplo, ele falou, olha, tem regiões de Minas, regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro onde não dá mais para se plantar café. O solo foi erodido, o recurso acabou, as plantas já não rendem mais, onde foi o berço do café brasileiro, mas se você vai lá na Etiópia, onde o pessoal planta há 6.000 anos, você vai ver que é super sustentável, só que é uma árvore, mantém ela com outras plantas, um ritmo de produção totalmente diferente do ritmo industrial que a gente fez aqui. Sim. E tem uma coisa interessante isso do café, tem um colega chamado Luiz Simanski, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com arqueologia da escravidão na época do café. E você vê, ele escava essas senzalas do Vale do Paraíba do século XIX, e era um sistema de exploração do trabalho horroroso, assim, geralmente eram jovens negros, né, que eram submetidos a um ritmo de trabalho que era extenuante, porque a demanda é muito grande para o plantio de café, né, para exportação, e a gente vê hoje andando pelo Vale do Paraíba, são zonas que estão quase abandonadas, não tem árvore mais crescendo, né? Você tem aquelas casas maravilhosas da época do café, aquelas fazendas, né? E depois é tudo pasto velho, não tem bicho, né? Não dá nem para ter vaca, meia dúzia de vaquinha por ali. De fato, essa monocultura do café no século XIX arruinou essas regiões. É muito difícil fazer restauração ambiental, inclusive, ali no Vale do Paraíba. Me explica o que é a terra preta, porque ela, para mim, é um excelente exemplo do contrário, de algo que preserva a diversidade de um lugar. Então, a terra preta, essas terras pretas são conhecidas já desde o século XIX também. Pessoal, viajantes que andavam pela Amazônia viam aquele solo super escuro, com muita cerâmica na superfície. E em contraste com o que é normalmente um solo bem mais arenoso, bem mais clarinho, né? Sim, mais arenoso, ou até solos argilosos também, que são bastante comuns, mas que tem um pH muito mais ácido, né? Porque tem muito ferro nesses solos. E essas terras pretas não, a gente sabe hoje que elas têm um pH quase neutro, o contraste é muito claro entre esse solo amarelo e o solo escuro da terra preta, e geralmente onde tem terra preta tem caco de cerâmica arqueológica. Então desde o século, o nome que se usava na Amazônia até pouco tempo atrás era terra preta de índio. As pessoas associavam essas terras pretas aos povos indígenas, mas a ciência dos solos, e a arqueologia também, até os anos 90 do século passado, relutava em atribuir uma autoria indígena para esses solos, porque eles eram muito férteis, como você falou anteriormente, eles eram muito férteis. Eles têm uma propriedade que é muito interessante, que eles são muito estáveis. Eles não perdem a fertilidade ao longo do tempo. É mágico demais para alguém ter feito. Provavelmente eles vieram ocupar esse negócio. Sim, bom. Claro. Saiu um artigo há 2 anos atrás com essa hipótese, né? Que eram solos naturalmente férteis. Um dos autores é meu amigo até. É um grande geólogo, assim, mas essa hipótese, eles dizem que eram solos naturalmente férteis que foram ocupados pelos indígenas e que depois continuaram a fazer esse processo de aprimoramento. Eu acho que essa hipótese não está correta, né? A gente tem evidências que falsificam ela. Mas esses solos podem ser muito extensos, 90 hectares, a maior que eu conheço. Eles chegam a ter... A gente sabe que o mais antigo que nós conhecemos tem mais de 5.000 anos de antiguidade, a gente data os carvões que estão na base dele, e esses solos têm uma propriedade que eles, além de serem muito férteis, eles não perdem essa fertilidade, eles são estáveis, mantêm essa fertilidade ao longo dos milênios. E nós sabemos hoje que eles foram produzidos pelos povos indígenas. Para mim, eram solos que resultavam do manejo do lixo, eram lixeira, compostagem de lixo, lixeira no fundo das casas,
o lixo queimado a baixa temperatura, produzindo fragmentos grandes de carvão, jogar aquele carvão que vinha das fogueiras dentro das casas, muito osso de animal misturado, sementes de plantas. A gente escavou já estruturas onde a gente vê esse tipo de feição. E essa ação cumulativa ao longo de décadas vai modificando a coloração do solo e cria, né, esses solos que são as terras pretas. Análogo aí ao que o pessoal fala que podia ser a primeira domesticação, que são as sementes que você traz no corpo para casa e depois você defeca ou maneja as plantas e joga aquilo ali ao redor. Sim. E esse entorno vai ficando mais rico, né? Exatamente, porque eu acho que, como é o caso da domesticação também, esse processo inicial, é claro que as pessoas sabiam o que estavam fazendo ali, mas elas não estavam deliberadamente modificando o solo, né? É muito interessante você falar isso da domesticação, porque a gente olha para isso hoje em dia a partir de uma perspectiva anacrônica e acha que as pessoas resolveram domesticar plantas e animais para resolver um problema que elas tinham naquela época, né? Que era o problema de escassez, por exemplo. E, na verdade, essa é uma relação coevolutiva que gera modificações, né, fenotípicas e eventualmente genéticas nas plantas e nos animais, e aí sim você tem uma, né, essa relação ela vai se modificando ao longo do tempo. No caso da terra preta é a mesma coisa. Eu acredito que, inicialmente, elas não foram criadas para resolver um problema de escassez de solo. Elas resultavam de um processo de sedentarização que ficou muito mais marcado na Amazônia a partir de uns 3.000 anos atrás, pessoas morando mais tempo no mesmo lugar, jogando lixo, muito lixo orgânico, enterrando esse lixo orgânico, e essas lixeiras iam modificando a coloração do solo. O cara percebia que se ele plantasse uma pimenta ali ia ser uma pimenta mais forte, mais ardida, um tabaco mais poderoso, alguma coisa assim, e eventualmente começou-se a usar esses solos para fazer plantio, por exemplo, de coisas como o milho. O milho é uma planta que tem uma demanda, ela não cresce em qualquer tipo de solo, né? Na Amazônia ela cresce basicamente na várzea, na terra preta, ou lá no Acre, que a gente tem solos que tem uma relação com a região andina, que são solos ricos no leste do Acre também. Então, assim, eventualmente esses solos se tornaram locais para cultivo, mas não foram criados, a meu ver, inicialmente com esse tipo de objetivo. E é interessante porque as pessoas tentam reproduzir a terra preta hoje em dia a partir de uma lógica agronômica ocidental e não conseguem. Tem um projeto muito legal chamado Terra Preta Nova, que foi feito em Paragominas, nos anos 2000, lá no Pará. E o pessoal usava titica de galinha, serragem, jogava aquela quantidade imensa. Em Manaus também, Embrapa fez isso. E no começo você tinha um solo escuro. Primeiro ano, pouco depois aquele solo, né, aqueles elementos serão lavados, lixiviados, o solo perdia aquelas propriedades de fertilidade. Então, eu acho que a terra preta se forma a partir dessa mesma lógica, que não é essa lógica utilitarista, né? Essa lógica que vê a natureza como uma coisa que tem que estar lá a serviço da nossa espécie, que coloca a nossa espécie fora da natureza, é uma visão antropocêntrica, né? Se a gente olhar para os pensadores indígenas, o Davi Copenaua, o Ayrton Krenak, eles falam isso o tempo inteiro, né? E parece meio romântico falar isso, mas eu acho que eles estão corretos do ponto de vista científico também. A ciência, né, eles não precisam dessa confirmação para falar o que eles fazem agora, mas eu fico feliz em ver que a arqueologia apoia esse tipo de afirmação, né? Eram relações abertas, que não objetificavam a natureza e que criaram a Amazônia que a gente conhece hoje em dia. Eu acho que a gente tem uma vida, em particular aqui no Brasil, pela história de colonização, imigração recente, explosão populacional e tal, eu me coloco nesse meio tranquilamente, sem memória antiga, né? A gente valoriza muito o hoje, o celular mais novo, coisa assim, e eu nem tô falando filosoficamente, tô falando em termos de conhecimento mesmo, né? Tipo, a nova técnica, o novo método, e aí sistemas de produção ou técnicas ou métodos que levam gerações para acontecer parece uma coisa muito alienígena para o nosso. Como assim você não pode fazer uma bonsai em 2 anos? Eu vou juntar aqui, vou acelerar, vou jogar. Vou imprimir uma então. Vou imprimir em 3D uma aqui. E de repente, se você levou 2.000 anos para chegar num solo numa terra preta, não vai ser agora com 20 anos tentando que você vai conseguir fazer aquilo, né? Eu acho que um exercício bom eu concordo com você, totalmente. O exercício bom é tentar plantar um pomar, né? Você não vai ver. Você não vai ver aquelas árvores. Provavelmente nessas árvores vão estar lindas e frondosas quando, sei lá, daqui a 2 gerações, né? A gente vai ver aquelas árvores maravilhosas assim. Mas acho que isso dá um exercício, dá para nós uma sensação de finitude, né? De humildade também, em entender que essas relações elas são muito longas. Sim. Porque esses sistemas tradicionais de conhecimento, eles não dependem, assim, eles são muito sofisticados, mas estão baseados no quê? Na transmissão oral. Você não precisa de ferramentas
ultra sofisticadas, né? O que é mais importante ali é o conhecimento, né? Do ritmo de vida das plantas, né? Do movimento dos astros, né? Das épocas de chuva e de seca, local onde plantar, né? Cada planta vai crescer melhor num lugar diferente, e você não precisa de um trator ultra potente, não precisa de uma, né? Gotejamento de precisão. Exatamente, gotejamento de precisão para fazer com que esses sistemas funcionem. É claro que eles também, como qualquer tipo de sistema de conhecimento, eles estão sujeitos a problemas, a falhas, né? Principalmente agora, nesse contexto de mudança climática muito exacerbada que a gente está acontecendo. Mas é muito difícil para a gente entender e valorizar que tecnologia também tem a ver, ela não se traduz apenas em objetos ou em ferramentas, né? Mas são sistemas de conhecimento que estão por trás do uso desse tipo de, né, da construção dessas relações com a natureza. Pode ter uma noção de que um pomar, de repente, parece uma floresta para quem vem de fora, mas que na época da cheia a pessoa pode passar de barco e colher as frutas certas no caminho dela, de um lugar para o outro. Isso é um trabalho tão longo de construção de uma situação dessa, que para alguém que chega lá hoje, você fala, isso aqui é coincidência. Sim, né, deram sorte, a natureza foi muito benéfica, foi muito, né, benevolente. E no fundo, o que está por trás disso, eu acho, Átila? É uma coisa que finalmente a gente está lidando com essa questão de uma maneira séria aqui no Brasil. É racismo, né? Obrigado. Eu acho que é isso, né? É preconceito contra outras formas de conhecimento que não sejam, né? E esse racismo se manifesta de várias maneiras diferentes, assim. Mas a gente está até conversando sobre isso antes de começar, né? De começar a gravação aqui. A gente percebe como a gente tem que fazer esse questionamento o tempo inteiro, né? Como cientista, assim, como as nossas maneiras de produzir conhecimento, elas foram muito embebidas, né? Também. Nessa visão de mundo que é uma visão eurocêntrica, racista, né? E num país como o nosso, que é miscigenado, né? Que tem uma história que é tão dura, mas é tão rica e tão interessante também, uma parte dessa crítica passa também para entender o lugar que a gente ocupa quando a gente está produzindo conhecimento. É a galera que acha que ciência é neutra sempre, não faz ideia do que você pode ter de racismo imbuído numa hipótese. Sim. E na dedução que vem depois dela, né? Sim. No caso da Amazônia, da arqueologia amazônica, é racismo, a gente pode chamar de vários tipos de racismo, e também racismo ambiental, né? A ideia de que é um lugar que nunca foi bom para se viver, porque a gente não consegue, apesar de a gente ser um país tropical, a gente exerce uma relação de colonialismo interno com a Amazônia, né? Nós estamos aqui em São Paulo. Ela só ganha valor quando você faz uma zona franca, né? Exatamente. Ou quando alguém lá de fora vem chamar a atenção de nós, olha, vocês estão destruindo esse patrimônio que é da humanidade, né? E acho que a gente tem que... Uma coisa importante para quem faz ciência no Brasil e na Amazônia é fazer essa crítica também, entender como esse conhecimento está situado, né? Ele vem de um contexto Sim. político e social que é muito bem marcado, né? E me marca também como esse conceito de posse da Amazônia, principalmente um conceito militar que eu vejo muito repetido em como o exército opera, como a Transamazônica é desenhada, como os projetos lá da época de 60 até 80 funcionavam, que é de vamos garantir a nossa Amazônia, Sim. preservar as nossas fronteiras, quando a gente não estava nem disposto a reconhecer o que de fato quem vive lá faz, como usa aquilo, e se sente ofendido hoje quando alguém de fora vem e fala, não é, a Amazônia não é sua, ela é do mundo, e você fala, não, é minha. Sua como? Se você não está nem lá, Sim. nem reconhecendo Sim. quem vive lá, né? Sim. Isso é uma coisa que vem desde o século XVIII, né? Se a gente olhar... Tem uma engenharia militar portuguesa, a cartografia, né? Uma das maiores obras de alvenaria do Brasil, da época colonial, é o Forte Príncipe da Beira, que está lá no Rio Guaporé, na fronteira do Brasil, é um lugar perto de Costa Marques, uma cidadezinha que fica lá em Rondônia. É uma construção imponente, né? Que está ali na fronteira que é hoje fronteira do Brasil com a Bolívia, e ela é uma marcação de território portuguesa para garantir, assegurar essa fronteira com os domínios da colônia espanhola. Se você olha a BR-364, que ela vem aqui de São Paulo, mas é a Cuiabá, Porto Velho, né? Ela foi aberta nos anos 60 e asfaltada nos anos 80. Qual que era a preocupação dos militares? O Che Guevara estava na Bolívia, tinha sido morto lá, é verdade mesmo. Então, essa questão geopolítica é uma questão que é muito forte, essa visão geopolítica é uma questão muito forte mesmo. Por um lado, a gente tem que reconhecer que ela garantiu essa Amazônia, isso vem da época dos portugueses, na verdade, né? É no século XVIII que a gente tem uma presença militar portuguesa, que tem um efeito que é sempre catastrófico às populações indígenas, mas que assegura
basicamente os limites que a gente tem na Amazônia hoje em dia. Mas é muito fácil que essa visão de mundo se transforme numa perspectiva muito paranoica também, achando que a Amazônia está ameaçada pela cobiça internacional, né? Tem até um livro famoso do Arthur Reis, um historiador amazonense chamado Amazônia e a Cobiça Internacional. E, na verdade, quem está destruindo a Amazônia somos nós, brasileiros mesmo, né? Não é? Você quebrando aqui, vocês querem quebrar esse negócio. A gente não. Essa resposta, né? Isso é a gente que está fazendo, né? Caramba. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral, e para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, valeu demais, ou um pix em contato@atiliamarino.com.br, isso faz muita diferença, obrigado. Gravando com o Marcelo Gleiser, ele tá revisitando a ciência que ele sempre explicou, e para mim ele me marcou muito como a gente tá num passo parecido, eu nem quero me comparar com o cara, mas de defender a ciência por muito tempo, o método, a descoberta, tudo que a gente conhece, mas de também começar a reconhecer que a ciência foi muito usada para justificar uma situação que é insustentável e para trazer a gente para esse ponto de virada absurdo de mudança climática, de problemas sociais e uma série de outras coisas que, se não foram desenhados diretamente pela ciência, foram ajudados por ela. Então, de repente, ter essa postura crítica de falar, não, pera, vamos olhar também porque a gente tem. No caso dele, de astronomia, de olhar para a Terra e falar, legal, é um pálido ponto azul, um grãozinho de poeira no universo, mas olha, é o pálido ponto azul. É o único planeta que a gente conhece que tem água, que é isso, que é aquilo, e outros sistemas solares, como o nosso, não são comuns. Outros sistemas solares que tem uma Terra não são comuns. Então, assim, apesar de parecer abundante a chance de vida no universo, a gente está cada vez mais vendo que o nosso caso é um caso muito particular disso. Então, legal olhar para lá e falar, nossa, que universo enorme, mas também é importante olhar para cá e falar, olha que pristino, que raro, que sagrado que é isso que a gente tem, precisamos cuidar melhor disso, né? Então, parar de tratar o que a gente tem como se fosse fácil de conseguir. E eu acho que eu tô vendo muito paralelo na conversa com você, porque te coloco na mesma categoria que o Gleiser, ou que eu, homens brancos que estão estudando numa universidade de ponta, que está num lugar que é distante de um centro de onde o conhecimento popular é criado, né, que é muito fácil da gente ter um conhecimento abstrato. Para quem sempre comprou mandioca no mercado, é muito fácil de falar que mandioca não dá flor. Sim. É muito diferente ouvir isso de quem tá lá. Mas você tá numa fronteira que nem o Gleiser tá, nem eu tô, que é justamente de visitar esses espaços e mudar esse olhar e aprender a interpretar esses espaços com o olhar de quem vive lá para reconhecer o valor daquilo. Então eu queria fazer até um salto. Me fala como seria num país que vive do agro, que exporta soja, que exporta frango, que exporta bife, e eu estou escolhendo plantas e animais que têm um impacto absurdo onde são cultivados e que são cultivados de maneira insustentável por definição, não só no crescimento que a gente almeja sempre ter, mas das práticas mesmo. Me fala o que seria, o que tem de importante e valioso a gente reconhecer nesse manejo indígena da Amazônia de produtos e técnicas que seria muito legal ter no resto do Brasil. Qual que é a diferença entre eu comer um sushi de salmão cultivado com camarão moído e antibiótico e comer um pescado em Manaus que tem um outro gosto e que é uma outra coisa? Por que a gente tem um sushi de salmão aqui e não um sushi de outro peixe com outra forma? O que a gente poderia ter e trazer para incorporar no resto do país e nas nossas práticas, no que a gente produz e exporta, que você já viu que tem um outro valor lá e que é muito mais sustentável, interessante, diverso e rico? Olha, eu acho, Átila, é engraçado, você falou do salmão, porque hoje em dia você acha salmão em Manaus, né? Eu me lembro que antigamente não tinha salmão em Manaus, é uma loucura, né? As pessoas comem salmão, aquele monte de peixe maravilhoso lá, né? E as pessoas não comem salmão. Eu faço feira, né? Lá em casa quem faz a feira sou eu, assim, sábado de manhã geralmente eu faço feira. E eu adoro fazer feira, né? É muito legal. Mas se você vai à feira, você vê. E o Ricardo Abramovay fala um pouco sobre isso, né? Por favor, a gente não, é quase um deserto, assim, tudo bem, tem coisas, né? Se a gente for fazer uma lista... 3 coisas de pimentão. 3 coisas de pimentão, tomate, né, mandioca, se a gente for fazer uma lista das coisas que a gente encontra numa feira aqui em São Paulo para comprar, as plantas, por exemplo, sei lá, talvez 30, estou chutando, não sei, nunca parei de fazer essa conta, mas é um número muito baixo, perto da quantidade de variedades crioulas, por exemplo, de coisas que são cultivadas aqui no Brasil. Eu acabei de voltar do Acre agora e achei no mercado, lá em Serra Madureira, um feijãozinho de praia,
O feijãozinho manteiguinha. A gente tem aquela planta que é de jardim aqui? É o feijãozinho, aquele feijãozinho. Você tem ele. Em Santarém, eles comem ele é amarelinho, né? Mas esse era um feijãozinho manteiga escuro. Eu falei pro senhor, eu falei, seu Chita era o nome do senhor lá na feira. Eu falei, de onde vem esse feijão? Esse feijão apareceu há pouco tempo aqui, não sei de onde vem. O pessoal planta ele na praia, na várzea. Eu não fiz ainda, acabei de chegar de viagem, mas assim, a variedade de feijões. Só de feijões, vou pegar o feijão aqui, que é uma planta... é o principal. Peguei agora, mas é um feijão interessante, porque a gente está comendo cada vez menos feijão, né? Porque feijão dá trabalho, tem que botar na panela de pressão. E é uma planta maravilhosa, é uma planta americana, não é... O feijão não é amazônico, né? Ele tem uma origem em outro lugar. Nesse sentido que eu quero falar, você tem uma diversidade enorme, mas nem é de lá, originalmente, né? Não, feijão acho que é mesoamericano, né? Mas é uma planta que entra na Amazônia, é consumir mesoamericano, né? América Central, México, esse tipo de coisa. E é uma planta, tem feijão aqui nos Andes também, mas de qualquer modo, é uma planta que circulou muito pelo passado aqui, e só a variedade de feijões que a gente tem é imensa. E se a gente vai na feira, tem feijão preto, feijão carioca, que a gente chama de feijão carioca aqui em São Paulo. Então, eu acho que uma coisa importante para nós é o quê? É valorizar essa diversidade de plantas cultivadas há milênios aqui no nosso continente, ou até das plantas exóticas também que entraram aqui e que se abrasileiraram, digamos, né? Manga, por exemplo, tem manga espada, manga Harden, manga bourbon, né? A manga é uma planta exótica, mas entra aqui, né? Eu acho que dessa coisa de exótico, a gente tem que também tomar um pouco de cuidado com o exótico e nativo, porque essas plantas se aclimataram muito bem aqui. Eu acho que o grande ponto aí é reconhecer que o valor está não só na origem dessa variedade, mas no método de cultivo, nesse método que preserva a diversidade, que trabalha com o que tem naquele período e que acho que o paralelo para mim é com o celular. Assim, o pessoal gosta de falar que a Apple não inventa nada. Tudo que aparece no iPhone já foi feito anos antes, por outros fabricantes. Mas a questão é, para uma coisa entrar no iPhone, ela tem que ser escalável para ser produzida. Eu vou usar esse termo agora, a palavra-chave é escala para mim. Tem que fazer 50, 100 milhões daquele negócio. Sim. Né? Se a sua câmera tem uma chance de erro de 1 em 1 milhão, ainda são 50 iPhones defeituosos num país lá que eles estão vendendo. Então, assim, vai ser monotônico. Vai ser uma coisa que já é batida, já é conhecida, já é lugar comum em outros lugares, porque ela tem que ser feita em escala. E nem tô defendendo a prática, tá, gente? Mas acho que o que a gente encontra no mercado, no supermercado, ensacado, embrulhado, tem que ser escalável desse jeito. Sim. E aí a perda de diversidade é absurda, né? Acho que esse é o grande desafio. É como você criar uma economia de escala para esses produtos que, a princípio, não são escaláveis. Como é que a gente resolve essa conta, né? Né? Qual que é o princípio básico? Vou repetir o que você acabou de falar, né? Da mecanização, por exemplo. Né? Não sou contra a mecanização, obviamente, né? Não. Mas assim, você trabalhar com áreas muito grandes, né? Diminuir o custo relativo dos insumos que são utilizados ali, né? E a partir dessa quantidade muito grande de plantas cultivadas, gerar uma economia de escala que compense aquele tipo de investimento. Como é que... Eu acho que o desafio para a gente é pensar em maneiras... Porque basicamente, no caso da mandioca, por exemplo, a mandioca, até recentemente pelo menos, a maior parte da mandioca que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar. A agricultura de mandioca é uma agricultura não escalável. A gente não, salvo engano da minha parte, a gente não tem grandes fazendas de mandioca, né, com mecanização, são geralmente pequenas propriedades, tanto que mandioca é uma coisa que a gente compra na rua aqui em São Paulo ainda, né? Tem gente que vem com carrinho de mão vendendo mandioca. Tem algumas, eu acho que assim, o desafio para a gente é pensar numa maneira que permita algum tipo de economia, né, que faça justiça a quem está produzindo aquilo, essas plantas que são diferentes, que não são escaláveis e que permita que essas plantas cheguem ao consumidor. Isso pode ser através da merenda escolar, por exemplo, né? Eu acho que tem que ser política pública, né? Se a gente deixar a economia sozinha, a economia vai sempre procurar essas estruturas que são escaláveis, porque isso dá mais dinheiro, é assim que movimenta, financiariza, você negocia antes, né, faz seguro e faz empréstimo. Tem muita gente que ganha dinheiro, né, não é nem com a produção, né, com antecipação do que vai ser são os intermediários. Produzido ou não, né? Então o desafio para a gente, agora isso é uma mudança radical, né? É uma mudança assim, acho que a gente tem que lutar por isso, eu acredito que isso pode acontecer. E eu acho que, inclusive, vai chegar uma hora que talvez seja inevitável, a gente vai ter que ir para esse caminho mesmo, né? Mas para mim é esse ciclo, a gente abriu, tá redescobrindo o valor desse tipo de manejo, desse tipo de cultivo, disso aí, você precisa de um Michael Pollan vir e falar, olha, certo é o andino que tem 50 variedades de batata lá,
e não a gente aqui só com a batata inglesa, né? E a gente tá perdendo essas coisas, né? Sim. O Michael Pollan fala também da questão de como a agroindústria está ligada à indústria do petróleo, né? Essa é uma questão, é um lobby que é muito poderoso. A gente viu agora o que aconteceu com a Petrobras na sexta-feira, né? Os superdividendos não foram repassados para os acionistas e parece que o mundo vai acabar, né? É uma briga de cachorro grande, né? Uma briga que é muito grande assim. Mas eu não consigo ver uma outra maneira. Eu acho que a gente está vivendo um dilema profundo hoje em dia no mundo, e se a gente não mudar a nossa maneira né? A gente tem que continuar produzindo alimento, é fundamental, é uma atividade que é super nobre, mas tem que ser uma outra lógica, né? Eu vejo você como uma pessoa que tá vivendo nos dois mundos, que vem para São Paulo, que na universidade, que no meio acadêmico, tá vendo a desgraceira acontecendo e assim, os alarmes soando, e aí embarca no avião, pega 3 dias de barco, mata e não sei o que, e chega num lugar que já solucionou esse tipo de problema há milhares de anos. E, claro, tá sofrendo cada vez mais influência daqui, mas onde tem muitas respostas óbvias ali, assim. Eu decidi, depois da pandemia, e até ouvindo pessoas que nem você, né, eu percebi que, assim, pandemia e Bolsonaro, eu falei, olha, eu estou fazendo o que eu faço já há 30 anos, eu adoro o que eu faço, quero continuar fazendo, mas eu percebi que eu tinha que tentar fazer uma ciência que fosse mais engajada. Isso inclui tanto a necessidade de falar, além da academia, que eu acho que é super importante, e acho muito legal estar aqui hoje por causa disso, mas também tentar fazer uma arqueologia que tivesse ligada de alguma maneira à proteção da Amazônia. E eu estou com um projeto, eu estava no campo agora por causa desse projeto. O que a gente quer fazer agora é mapear áreas usando LiDAR com sítios arqueológicos ao longo do arco do desmatamento. Me traz o LiDAR, me traz o mapeamento, me fala o que a gente está descobrindo agora com novas tecnologias. Aproveita e dá esse contexto também para falar do que seria esse projeto. Tá bom. O nome desse projeto é Amazônia Revelada, e a gente tem um financiamento da National Geographic, lá dos Estados Unidos. A gente formou uma rede de gente envolvida aqui, né? Eu estou aqui pela USP, tem colegas aqui da USP, mas tem gente do Museu da Amazônia em Manaus, tem gente do INPE em São José dos Campos, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Museu Guild está entrando agora, Instituto Arapiaú, Map Biomas, tem um monte de ONG e universidade envolvida com esse projeto, né? Mas, e o que a gente está tentando fazer? Se você olhar nos últimos anos, tem uma coisa surpreendente que está acontecendo na arqueologia amazônica, é que as pessoas estão falando em cidades. Porque eu diria para você que até 10 anos atrás, a conversa era a seguinte: tinha ou não tinha muita gente na Amazônia? Uhum. E hoje em dia essa coisa de que tinha muita gente, acho que passou a prevalecer essa hipótese. E a nova questão agora é que se tinha cidade na Amazônia. Que legal. Eu tenho um grande amigo meu, que estava até aqui em São Paulo, está na praia agora, em São Sebastião, o Michael Heckenberger, que é um arqueólogo professor da Universidade da Flórida. A gente tem a mesma idade, a gente se formou na mesma época. Né? E o Mike, em 2008, publicou um artigo na revista Science, onde ele fala de urbanismo no Alto Xingu antigo. E ele apanhou muito dos arqueólogos por causa disso. Né? E ele fala uma coisa interessante, que os urbanistas sempre o convidam para participar de eventos, para falar sobre o urbanismo antigo, mas os arqueólogos, que têm uma visão mais normativa, não aceitavam. Mas essa hipótese do Mike é uma hipótese que está se confirmando em outros contextos. Né? A gente tem trabalhos que saíram nos últimos 2 anos. Né? Um trabalho publicado na Nature em 2022, com evidências de urbanismo na Amazônia boliviana, numa região onde a gente tem pirâmides, é uma região aberta, né, de savanas naturais, né? Mas a gente tem estruturas de terra que tem até 22 metros de altura, e essas colinas até os anos 70 eram consideradas naturais, até por arqueólogos, e hoje em dia a gente sabe que elas são provavelmente pirâmides escalonadas, tem aterro, né, estruturas menores, é uma coisa muito interessante. Mas para nossa escala humana olhar para aquilo, é difícil de reconhecer aquilo como... Você olha, Atila, eu trabalho nessa região também, né? Inclusive eu conheço esses sítios assim. Se você olha, é uma região que é super plana, e é uma região que é um mosaico de savanas abertas e elas de floresta. Aí você vê umas colinas no meio, né, lá longe, à distância. Parecem colinas naturais, cobertas de floresta. O que acontece? Imagina um templo maia, assim, Tikal, que são aquelas coisas escalonadas, por exemplo. Provavelmente a gente estava conversando com uma colega minha hoje de manhã, a Carla Raimes. Aí nós estamos pensando em botar um projeto para entender melhor a arquitetura desses sítios. Mas essa colega Carla tem uma hipótese que é muito interessante. Elas eram construídas por terra, chove muito ali, e a erosão, depois que elas são abandonadas, vai fazer com que aquele formato que era escalonado durante a ocupação, ele fique arredondado, parece uma colina natural.
E esses sítios são fantásticos na Bolívia. Agora acabou de sair um artigo na Science, agora faz 2 meses, né, do Stefan Rostam, principal autor, que é um cara que também é meu colega, conheço há muitos anos, de sítios na Amazônia equatoriana, onde ele fala de urbanismo. Né? Ele tem um mapa, e tem gente que ficou louca com isso, tem fofocas arqueológicas, arqueólogos fora do Brasil que não, né? Mas ele coloca um mapa, ele compara o tamanho desse sítio, lá na região do Rio Pano, no Equador, com Teotihuacan, que era talvez a maior cidade do mundo, no Vale do México, no primeiro milênio. Para as pessoas entenderem, escala, as maiores cidades do mundo já estiveram nas Américas antes da chegada dos europeus. Exatamente, a maior cidade do mundo, né, no primeiro milênio depois de Cristo, talvez maior do que Roma até nessa época, porque Roma estava já numa fase de decadência, era Teotihuacan, que fica perto da cidade do México. E Tenochtitlan, que é a cidade que está embaixo da cidade do México hoje em dia, provavelmente era a maior cidade do mundo, juntamente com Constantinopla, porque não era Istambul ainda no século XVI. É uma outra escala. Né? Então a gente tem, né, evidências de urbanismo, digamos assim, no Alto Xingu, no Equador e na Bolívia. Isso está mudando muito, né, a nossa perspectiva. E esse caso do Equador, por exemplo, que saiu agora publicado, esses sítios são conhecidos desde a década de 70. Já foram escavados, mas foram as imagens de LiDAR que permitiram que se tivesse uma ideia da escala e do tamanho deles. E o que é LiDAR? LiDAR é uma tecnologia, é um sensor que vai preso a um helicóptero, a um avião, pode ser até a um drone, né? E que vai emitir milhares de pulsos por segundo a partir daquele sensor. Esses pulsos, a maior parte deles vai bater na copa das árvores e vai pulso voltar... laser, né? De laser, né? Eu acho que é de laser, você me pegou agora, mas... Eu fiz um programa sobre laser, porque a gente estava falando do LiDAR, mas... Beleza, não, obrigado, então. E aí, uma boa parte vai bater na copa e vai voltar, né, para aquele sensor, mas uma pequena parcela vai chegar até a superfície do solo, e com isso a gente consegue ter uma ideia da topografia do terreno em áreas cobertas por floresta. Isso, para quem trabalha em floresta, é uma coisa fantástica, porque a gente consegue ver coisas como estradas, como aterros, como montículos, como canais que são invisíveis. Essa região do Equador, eu tenho um slide que eu mostro, porque eu tive acesso a essas imagens há alguns anos já. Você olha uma imagem, né, é uma foto daquela área coberta por floresta. A olho nu é uma floresta. Uma floresta, tem um pouco de pasto num canto, aí você olha para o LiDAR, para a imagem de LiDAR, é impressionante, é totalmente recoberta por esses aterros. Né? Como se estivesse depilando a floresta ali para ver o relevo embaixo. Exatamente. E o que a gente quer fazer agora é usar essa tecnologia para mapear áreas de floresta que estão ao longo do arco do desmatamento, que vai desde o Pará até o leste do Acre. A gente conseguiu um financiamento grande da National Geographic, montamos essa rede de colaboração, né? E estamos selecionando algumas áreas localizadas desde o Acre. A gente está na região do Médio Guaporé, em Rondônia. Acabei de voltar do campo para checar alguns desses locais. Alto Xingu, talvez, a gente não sabe ainda, a região da Terra do Meio do Pará, Ilha de Marajó, é um arco imenso de locais que estão imediatamente ameaçados pelo desmatamento. E qual que é a ideia? É localizar sítios arqueológicos ali, e de acordo com a legislação brasileira, o patrimônio arqueológico ele recebe uma camada adicional de proteção. Quando um sítio é registrado, aquela área, no mínimo, ela tem que passar por um licenciamento ambiental, né, mais uma camada de licenciamento ambiental antes de ser destruída por qualquer tipo de atividade. Né? Vamos descobrir o que a colhedeira estaria arrancando do chão aqui. Ou uma atividade de extração de madeira. Né? Então a ideia é usar, é claro que com isso nós estamos identificando já um monte de sítios, coisas bem interessantes. Ele tem um objetivo que é arqueológico, mas em última análise o que a gente quer fazer é usar a arqueologia como uma ferramenta para proteger essas áreas que são ameaçadas. Guarda-chuva. O nome original desse projeto era uma arqueologia corta-fogo, literalmente, era usar a arqueologia para construir uma espécie de muro corta-fogo. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a arqueologia vai salvar o mundo, né? E a gente sabe, infelizmente, aqui no Brasil, que se tiver que ser destruído, às vezes não vai ser a arqueologia que vai salvar. Mas, no mínimo, é um pouco a lógica do Al Capone, né? Al Capone foi pego por causa do imposto de renda, não por causa das outras coisas que ele estava fazendo, as coisas erradas que ele estava fazendo ali. Então, a gente está tentando usar a arqueologia como uma ferramenta para contribuir para a proteção dessas áreas que estão ameaçadas. Eu acho muito difícil você trabalhar tanto tempo. Eu posso falar, isso é um privilégio por um lado, mas não sei se é uma maldição, né? Mas eu vi um pedaço da Amazônia ser destruído na minha vida, né? Eu trabalho na Amazônia há mais de 30 anos, né? 35 anos. A primeira vez que eu fui para a Amazônia foi em 85. Eu sou paulistano, mas então já vi muita transformação acontecer. E chega uma hora que eu acho que não dá mais, como cientista,
que está numa universidade pública, que trabalha com dinheiro público, eu estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas no meu caso pessoal, eu percebi durante a pandemia, durante os anos do governo Bolsonaro, que eu tinha que fazer alguma coisa, usar esse conhecimento, né, essa rede que eu construí ao longo desses anos para tentar trazer alguma coisa de volta, fazer alguma coisa para ajudar a proteger essas terras que estão tão ameaçadas. Eu acho que isso é uma coisa importante. Para mim, eu me vejo nos próximos anos fazendo esse tipo de arqueologia, uma coisa mais, sem prejuízo da boa qualidade científica das pesquisas, mas uma coisa também voltada, uma perspectiva mais ativista, no bom sentido, né? Trazer esse conhecimento, torná-lo público, mas também tentar construir uma prática a partir da arqueologia que permita a proteção dessas áreas que estão ameaçadas. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral, e para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, valeu demais, ou um pix em contato@atiliamarino.com.br, isso faz muita diferença, obrigado. Fantástico, acho que vou aproveitar essa deixa para falar do segundo lado disso, que é, acho que você é o Indiana Jones. Ou que seria o Indiana Jones no mundo real, no sentido de alguém que vai, visita e não destrói o lugar, não pega um pedaço e sai correndo, sim, mas sim volta para estudar, reconhecer e por aí vai. Só que acho que o tipo de arqueólogo que a gente precisa ter no Brasil tem que ter, não é uma crítica a você de forma alguma, mas pelo contrário, porque você também sabe reconhecer o valor disso. Tem que ser alguém que tenha um conhecimento local muito mais rico e muito diferente. Acho que grande parte do que a gente conversou aqui no começo é essa dificuldade racista de reconhecer estruturas, objetos, práticas que são lugar comum, milenares, mas que para essa cultura de quem vive numa capital, compra mandioca no mercado, parece alienígena. Por que eu quero dizer isso? Acho que são dois movimentos, né? O movimento de reconhecer, tirar esse véu que é muito mais conceitual do que prático de fato, de interpretar aquilo de uma outra forma, mas também de dar espaço para as pessoas que vivem nesses locais, para as culturas que já são de lá, fazerem essa prática. É triste falar isso, mas enquanto um indígena não escrever um artigo em inglês e usar a régua com centímetros e datações por carbono e outras coisas, ele não vai ser reconhecido pela comunidade internacional. O conhecimento dele não vai ser reconhecido pela comunidade internacional. Então a gente precisa desse tipo de interpretação também, né? De transformar o texto. Então eu queria aproveitar o gancho para perguntar para você dessa outra metade. A primeira metade é reconhecer o que tem lá. A segunda é quem vai fazer isso, né? Quem vai ser essa ponte de conhecimento. Enquanto é um paulista que vai para o Acre, voa, faz e traz, a gente tem acesso a um tipo de conhecimento fundamental. Sim. Mas a hora que a gente tiver pessoas do Acre, de Rondônia, do Amazonas, fazendo isso lá, mostrando que os pais já sabem, que os avós já sabem, que já fazem aquilo, a gente vai ter acesso a outro tipo de conhecimento nessas áreas. Então me fala o que a gente tem a ganhar, ou de como a arqueologia pode estar mudando, quando a gente tem indígenas, quilombolas, entrando nessas práticas, trazendo conhecimento dessas pessoas e levando para quem precisa ver a coisa num artigo em inglês na Nature, o que para eles já é conhecimento corrente. Sim. Não, eu concordo contigo, mas eu acho que isso está acontecendo agora, eu vejo com muita alegria. Eu acho que a gente está vendo uma coisa muito interessante aqui no Brasil, que é o resultado das políticas de ação afirmativa, né? Então isso a gente vê até na USP, que é uma universidade um pouco mais conservadora nesse aspecto, né? Mas a gente vê, por exemplo, isso foi uma coisa que aconteceu muito nos dois governos, dos dois governos Lula, quando o Fernando Haddad era ministro da Educação. Nós tivemos uma expansão do ensino superior no Brasil que eu nunca vi acontecer na minha vida. Foram 17, eu acho, novas universidades criadas, né? E nesse processo houve a criação de cursos de graduação e pós-graduação em arqueologia na região norte. Então existe hoje um mestrado, uma pós-graduação, mestrado e doutorado excelente na Universidade Federal do Pará, em arqueologia. A gente tem um programa de graduação que é um dos melhores do país, que está em Santarém, na Universidade Federal do Oeste do Pará. A gente tem uma graduação que é muito boa, uma pós-graduação que acabou de ser criada em Santarém, na UFOPA também, uma graduação que é excelente, que está em Rondônia, em Porto Velho, na Unir, que tem, eu acho que hoje em dia a Unir, a Universidade Federal de Rondônia, tem talvez um dos melhores laboratórios de arqueologia do Brasil, né? Então assim, a gente vê, existe um curso de graduação em Manaus, que eu até ajudei a criar na Universidade do Estado do Amazonas. Então houve uma mudança nos últimos 15 anos que está permitindo a formação de arqueólogas e arqueólogos que são da Amazônia. Muitos são da cidade, são né, urbanos também, mas cresceram e viveram ali. E isso é muito bacana, assim. A gente está tendo uma transformação.
ainda não chegou o momento dessas colegas, né, dessas pessoas que estão... eles estão terminando o doutorado, entrando no doutorado agora, mas daqui a pouco a gente vai ter, entre aspas, no mercado de trabalho, jovens doutoras e doutores da Amazônia, formados em universidades da Amazônia, mas fora da Amazônia também, que vão estar disputando, no bom sentido, essas vagas para professor. Pode ser até que essas pessoas não queiram nem trabalhar na Amazônia, queiram fazer arqueologia em outro lugar do Brasil. Elas não são obrigadas a ter que trabalhar ali. Então a gente está vendo esse processo acontecer já. E isso é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que isso está mudando e vai mudar cada vez mais a arqueologia do Brasil e a arqueologia da Amazônia. Por isso que eu sou super a favor das políticas de ação afirmativa. Eu acho que elas permitem a produção de uma ciência que é muito mais interessante para nós aqui no Brasil. E eu vejo esse processo começando a acontecer na Amazônia também. Para parafrasear pessoas que são muito mais inteligentes e muito mais educados do que eu, estudados do que eu, enquanto a gente estiver adotando uma visão de mundo europeia ou ocidental que criou os problemas que nós temos hoje com mudança climática, práticas que devastam, queimam e outras coisas que são sustentáveis, não é essa forma de conhecimento que vai trazer solução para esses problemas. Ela foi o que nos trouxe até aqui. Sim. E você está visitando regiões, está mostrando conhecimento que vem de uma outra fonte, muito diferente, que muito se perdeu antes da chegada dos europeus e com a chegada dos europeus, né? Você fala de sítios de 5.000 anos, milhares de anos aí, em regiões que hoje parecem desabitadas, né? Ou seja, quem estava ali fazendo aquilo ou desocupou antes da chegada dos europeus, ou morreu com a chegada dos europeus, com o genocídio que foi, para usar as palavras da Tabita aqui, com os nativos americanos, com a chegada dos europeus e das doenças e das práticas e outras coisas. Enquanto a gente não reconhecer essas outras formas de conhecimento, não vamos ter soluções. Pelo menos para a maioria das coisas que a gente tem, né? E eu acho que isso aí é um cofre também, é um depósito de conhecimento fundamental que a gente tem que construir para o dia que a gente estiver disposto a reconhecer o valor disso e baixar um pouco dessa guarda racista, nas suas palavras, né? De poder olhar e ver o valor nessa outra forma de conhecimento, ela vai estar lá, a gente vai poder olhar e falar, olha, não, verdade, faz 50 anos, 100 anos, 200 anos que a gente conhece isso aqui, e daqui vem uma prática. Como foi, por exemplo, entender que o curare que o pessoal usava tem um anestésico ali, como foi entender que a queimada é o que faz a mandioca florescer, e agora a gente tem um novo método para polinizar e fazer as coisas. Era um lugar comum lá, mas aqui... né? Antigamente tinha que vir um cara de fora, né? E escrevia o artigo, registrava aquilo e virava o detentor, a pessoa que tinha descoberto aquilo. A ideia de descoberta... Você me escreveu isso. Começa com os europeus, e os americanos estavam morando lá em Belém, aí eles formam um cara local, um brasileiro, você... só que a gente ainda não chegou na outra ponta do ciclo, que é ter o cara da comunidade ribeirinha indo lá fazer o negócio. Sim. Eu acho que a hora que a gente chegar nesse lugar, a gente vai ter uma arqueologia melhor ainda. De certo modo, para manter aquela analogia do futebol, se a gente continuar reproduzindo essas práticas, né, eurocêntricas, a gente vai ficar sempre na segunda divisão do mundo. Né? A gente nunca vai. O que a gente tem para o que é único, o que pode ser a nossa riqueza aqui no Brasil dentre outras coisas, é esse conhecimento maravilhoso que foi construído ao longo de séculos, ao longo de milênios, né? E nada mais justo, o mínimo que tem que acontecer é que quem é herdeiro dessas práticas também, né, possa ter um espaço legítimo, né, de respeito para fazer essa comunicação que é fundamental. E para pegar a sua analogia do futebol, se é uma área onde o Brasil inova, e fez muito e mudou muito a cara do esporte no mundo, pensa na cor de quem joga, né? Sim, imagina a seleção brasileira dos anos... Copa da Suécia, né? O Pelé, 17 anos, acho que era, né? Eu acho que o Brasil era o único time que tinha jogadores pretos, né? E em 58. Não, por isso que eu acho, Átila, assim, a gente olha para o mundo e fala, putz, cara, será que a gente vai... Eu tenho 3 filhos, né? Mas aí tem um lado meu, assim, o otimismo, ele tem um limite, né? Chega uma hora que ele vira estupidez, né? E eu tento controlar para não soar estúpido, assim. Eu acho que a gente tem desafios imensos pela frente, mas eu acho que parte dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia são uma reação desses grupos de poder ao espaço que essas populações, esses coletivos subordinados nunca puderam ocupar. Incomoda muito algumas pessoas ver gente que não devia estar na universidade, ocupando lugar na universidade, não deveria, entre aspas, obviamente, né? Então uma parte desse mundo que a gente vive hoje é uma reação a esse processo que, para mim, ele é inexorável.
não dá mais para voltar atrás, né? O resultado dessas políticas, por exemplo, né, dentre outras coisas, as políticas de ação afirmativa, ele veio para ficar e vai mudar. Eu não sei qual é que vai ser o resultado disso, mas acho que vai sair um país melhor, né? As pessoas reclamam de linguagem neutra, assim, tem muita gente que se incomoda muito com isso, né? Eu acho um exagero se incomodar tanto com esse tipo de questão. No mínimo levanta, chama atenção, né? Para como a linguagem também foi naturalizada, né? No caso, né, ligada ao gênero masculino, quer dizer, tem coisas que a gente nunca pensava, eram naturais para nós, e hoje em dia elas são, no mínimo, consideradas, provocam uma reação, às vezes que é muito violenta, mas isso é muito bom, é sinal de que as coisas estão mudando. Eu acho que isso me dá esperança de que a gente vai conseguir sair dessa enrascada. A gente foca no sentido de, pelo menos no YouTube, em redes sociais, na discussão mainstream, no desafio tecnológico, em um dia os robôs vão dominar, ou a inteligência artificial vai trazer a resposta para tudo, mas não percebe o aspecto humano. Do que vai acontecer se o dia a inteligência artificial falar, sim, eu tenho a resposta para o seu problema. E não é 42, é você ouvir essa indígena aqui falando do como é que ela faz o cultivo dela. Quero ver se as pessoas vão estar dispostas a ouvir isso. Sim. Bom, agora a pergunta mais acadêmica que eu podia fazer, isso eu tenho certeza que esse assunto deve chegar em você direto, que é e Ratanabá? Quando que vocês vão encontrar? Olha, eu acho que nunca, né? Porque Ratanabá não existe, né? Mas é engraçado essa pergunta sua, Átila, porque eu não sabia de Ratanabá, dessa história de Ratanabá, até pouco tempo atrás. Eu lembro até, foi na época que o Bruno Pereira e o Dom Phillips desapareceram lá no Javari, infelizmente foram assassinados, né? Que na mesma época, na mesma semana, começou-se a falar de Ratanabá. Quase como se estivessem tentando distrair as pessoas e dar um outro assunto de Amazônia para se falar sobre. Eu acho que sim, acho que foi uma cortina de fumaça. Eu me lembro, eu estava com Covid e não sabia. O André Biernat, da BBC, me procurou, falou, você quer fazer uma entrevista sobre isso? Eu não sabia que ele ia me gravar falando, foi só a minha voz. Eu fui todo botei cachecol, tudo, falando sobre isso. E assim, e muita gente que viu não gostou, falou, né? O que é essa ideia do Ratanabá? É um grupo de pessoas que se intitulam arqueólogos, né? E que dizem que houve uma cidade maior do que a cidade de São Paulo, que existiu na Amazônia há 450 milhões de anos atrás. 450 milhões de anos não existia nem a América do Sul, do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Não existia Amazônia nessa época, né? Não existia vertebrado em terra. Por exemplo, quer dizer, não existia dinossauro, né? Então, exatamente. Quer dizer, do ponto de vista cronológico da história do planeta, não faz o menor sentido, né? E qual que é a ideia dessas... O que essas pessoas fazem? Eles pegam imagens de sítios arqueológicos, que são reais mesmo, então os geoglifos do Acre, que são estruturas de terra geométricas, né? O Forte Príncipe da Beira, que é uma estrutura, falei sobre ela aqui, né, que é uma estrutura de alvenaria, e misturam essas coisas todas como se fosse entrada e saída dessa cidade que estaria, né, enterrada, de acordo com essa hipótese. Tem um lugar ali no norte do Mato Grosso que tem uma formação que eu acho que é natural, são formações geométricas cobertas pela floresta. A gente já conhece sobre esse lugar há muito tempo, né? Eles sobrevoaram essas áreas com LiDAR, inclusive, pagaram para fazer o sobrevoo com LiDAR e dizem que ali esse era o lugar onde estava a Ratanabá. Chegou desse nível. Inclusive quando o cara que fez o sobrevoo, a empresa, é a mesma que está fazendo o sobrevoo para nós, né? E quando eles me disseram que estavam, depois que ficou oficial essa história, né, desses sobrevoos feitos por esse grupo, né? Eu falei, não, eu vou falar para você que o lugar onde eles estão voando. Eu falei, é um lugar que fica no norte do Mato Grosso, você vai ver umas estruturas uma forma meio quadriculada. Assim, ele falou, é isso mesmo. Eu falei, esse lugar é conhecido há muito tempo já. Provavelmente, eu acho que são formações naturais de calcário. E mesmo que forem formações, mesmo que sejam formações resultantes da atividade humana, eu diria para você que deve ter 2.500 anos, né? São os povos indígenas que estão ali. Então, assim, eu estava no campo agora, né? E quando eu explicava o que eu fazia, todo mundo dizia, Ratanabá, você está procurando Ratanabá. Sim. Essa coisa do Ratanabá ela tem muito mais capilaridade. Cara, é tipo o Telex Free, né? Que
chegou um ponto em que 30% do Acre tinha dinheiro depositado nesse rolo de pirâmide. Quer dizer, um negócio que se embrenha. É outro tipo de pirâmide, embora, mas é uma né? pirâmide. E assim, e qual que é a história? Que Ratanabá tem muito ouro, e porque isso explicaria porque tem tanto estrangeiro trabalhando na Amazônia, porque eles estão atrás do ouro de Ratanabá, que pagaria a nossa dívida externa. Eu acho que tem uma mistura de credulidade, tem gente que acredita nisso de verdade. Você sabe disso melhor do que eu, as pessoas estão muito prontas, às vezes, a aceitar ideias que não têm o menor embasamento científico, talvez porque elas sejam mais... Cara, mas me marca muito como dá para a arqueologia ser engajante, dá para as pessoas se envolverem, mudarem a cabeça delas sobre uma ocupação da Amazônia mais antiga, mas tem que ser desse jeito. Sim. Eu acho que tem um fenômeno interessante, bem contemporâneo, que tem a ver muito com a produção de... Né, assim, hoje em dia todo mundo é especialista, o cara posta um negócio, né, na internet e vira um especialista, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, né? E acho que muita gente que tem essa fantasia de querer ser arqueólogo. Eu acho que a arqueologia é maravilhosa, ela tem que ser democrática e aberta para todo mundo. Talvez essa coisa do Ratanabá abra uma possibilidade de uma formação sem você ter que passar pela graduação, pelo mestrado, pelo doutorado. Nem todo mundo, né, eu conheço excelentes arqueólogos que não fizeram doutorado, por exemplo. Não estou dizendo que tem que ser o único caminho, mas é uma vontade de fazer, né, de realizar aquele sonho. E, de novo, é uma imagem colonialista. Porque o quê? Tem que ser alguém de outro planeta para fazer, né? Para construir uma pirâmide. Não pode ser, além de ser essa loucura da questão da antiguidade, 450 milhões de anos, não podem ser os povos indígenas, não é coisa de índio, entre aspas, assim, né? Tem que ser uma coisa de outro, que nem o Eric von Däniken, né? As pirâmides não pode ter sido africanos, né? Tem que ser gente, é mais fácil nessa mentalidade explicar isso como obra de alguém que veio de outro planeta, do que, eu esqueci o nome do povo, tem um nome esse povo lá de Ratanabá, me esqueci o nome deles agora, do que atribuir a autoria dessas coisas para as populações locais, indígenas, africanas, egípcias, né? Isso reflete, às vezes inconscientemente, essa perspectiva que é racista. Se não for europeu, tem que ser de outro planeta. Até na notícia falsa do negócio, a gente repete o padrão, né? E o Mário Frias, que era o secretário de Cultura na época, né, recebeu a pessoa que é responsável pelas pesquisas em Ratanabá. Sério? Sim, eles tentaram obter uma portaria do IPHAN para fazer pesquisa de campo, né? Estão tentando ler, eles criticam muito a arqueologia acadêmica, mas estão tentando se legitimar através das práticas de produção de conhecimento que a gente faz, que a gente consagrou aqui, né, na academia. Mas não tem o menor cabimento, né? Agora, eu também acho que assim, eu estou pensando seriamente, acho que isso merece um tratamento. A gente está rindo aqui porque é uma viagem, mas acho que isso tem que ser tratado com uma certa seriedade. Eu me preocupo com isso, estou tentando me organizar para produzir algum tipo de material que seja uma resposta a isso, né? Canalizar esse interesse para uma coisa produtiva. Sim, trazer, né, os ratanabanos para o outro lado, né? Imagina, tanta gente, as páginas do YouTube são centenas de milhares de pessoas que assistem. É muita gente. Então acho que tem uma questão séria mesmo que a gente tem. É engraçado, mas é sério. Tem que tratar com respeito de alguma maneira para tentar, né, construir um debate. Para mim o respeito está em respeitar o interesse das pessoas em saber mais, né? Exatamente. Entender ali. Sim. E saber o que está por trás disso, né? Eu acho que não é só curiosidade científica, né? Imagina, eu desconfio, né? Não posso acusar ninguém, nem quero, obviamente, né? Mas que tem alguma outra coisa, que não é só não é só arqueologia, porque a gente sabe que a arqueologia, né, talvez o grande exemplo seja o Lawrence da Arábia, né? Que era um arqueólogo que trabalhava no Oriente Médio, fazia escavações, aprendeu a falar árabe e foi recrutado depois pelo exército britânico na Primeira Guerra para fazer espionagem e mobilizar os povos beduínos do que é hoje, né, o Oriente Médio, a Arábia, toda aquela região, né, a Palestina, para lutar contra o Império Otomano. Havia um interesse inglês em acabar com a presença do Império Otomano naquela região, e o Lawrence da Arábia, que era um arqueólogo, foi recrutado como agente. Depois ele ficou super contrariado porque de fato foi prometida a independência para aquelas populações e eles nunca receberam, né? Passaram a ser protetorados britânicos ou franceses. Então a relação da arqueologia com o colonialismo, ela está na raiz da arqueologia, né? Existe sempre, é muito comum que existam interesses ocultos por trás, não é o meu caso, mas não é incomum. Não surpreende, não né? surpreende que existam interesses ocultos, que a arqueologia seja como uma espécie de ariete. Você também está aí entrando para fazer projetos, para descobrir sítios, para preservar e não deixar o lugar queimar. Então, proteger. Seu interesse oculto aí é proteger. É claro. É só que eu estou tentando tornar ele explícito, mas você tem toda a razão. Sempre tem um interesse implícito
explícito ou não, colocado ali, né? Então, não sei o que está por trás do Ratanabá, mas é uma coisa que merece... Aqui canaliza esse pessoal para fazer universidade, para fazer arqueologia, vão se desapontar um pouco no processo, Sim. mas vão sair super aptos a contribuir. Sim. Espero que isso aconteça, né? Bom, eu adorei a aula aqui, adorei tudo isso que a gente está... Essa forma nova de olhar para uma coisa que a gente sempre teve no Brasil, eu ia falar no quintal, mas não é quintal, que a gente sempre teve aqui dentro do Brasil, e aprender a ver com novos olhares a riqueza, a diversidade que a gente tem, histórica, arqueológica, de práticas, de plantas, de biodiversidade, e entender o quanto que isso é integrado à ação humana, e que a ação humana pode ser geradora dessa diversidade e não só destruidora dela. Para quem quiser ler mais, saber mais, entender mais, onde a gente conhece o teu trabalho, que outras obras você recomenda, que material para ler, conhecer, falar sobre, para aprender a ver esse mundo dessa outra forma. Olha, eu escrevi um livro, publiquei um livro há 2 anos atrás, que é uma síntese. Eu trabalhei muitos anos no Amazonas, na Amazônia Central, e procurei escrever um livro de síntese sobre essa história, que eu chamo de história antiga, né? Não falo pré-história, acho que porque também pré-história tem essa pegada eurocêntrica, né? Parece que não tinha história aqui antes. Foi publicado pela editora Ubu e pela Indústria, chamado Sob os Tempos do Equinócio. Esse livro, né, ele pode ser encontrado... Eu escrevi um livrinho alguns anos atrás, já pela Jorge Zahar, chamado Arqueologia da Amazônia. E tem muita coisa, eu tenho procurado, né, toda vez que eu sou convidado, que nem hoje aqui, eu sempre acho interessante participar, né, nosso projeto Amazônia Revelada, ele tem uma página e ele tem também eu não tenho Instagram, né, eu só abri na época da campanha em 2022, só usei uma vez, mas a gente tem lá não é uma página, um perfil no Instagram, que vergonha, né, mas a gente tem um perfil no Instagram, Amazônia Revelada, o projeto tem uma página, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu trabalho, tem uma página também, o MAI é uma instituição eu gosto muito de trabalhar lá, a gente, né, tem colegas fazendo coisas maravilhosas e a nossa página também traz informações sobre as coisas que nós temos feito. Nós fizemos uma série de filmes que eu suspeito de falar, porque eu participei da qual eu gosto muito, chamada Amazônia Arqueologia da Floresta, pela TV Sesc. E essa série está disponível na página da TV Sesc e também no YouTube, dirigido pela Tatiana Toffoli, que é uma parceira com quem eu trabalho há muitos anos. Nós vamos lançar mais 4 filmes agora. Caramba. Sobre nossas pesquisas na Amazônia, também dirigidos pela Tatiana Toffoli. Se vocês tiverem interesse em conhecer, ter acesso a imagens, o dia a dia de uma escavação, são imagens da escavação de um sambaqui fluvial lá em Rondônia chamado Monte Castelo, em parceria com o povo indígena Tupari, que vive na região. Então tem imagens também na aldeia Palhal, do povo Tupari, na roça, fazendo titia de milho, nossas escavações. É um projeto, são filmes muito legais. São 4 filmes de mais ou menos 50 minutos de duração cada um. O nome é Amazônia Arqueologia da Floresta. Então tem coisa que está, né? Já tem algumas coisas por aí, assim, quem tiver mais interesse, acho que pode, a partir desse tipo de material, conhecer um pouco mais do que a gente tem feito, não só eu, mas outras pessoas envolvidas com pesquisa arqueológica na Amazônia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você, foi um prazer também para mim. Muito legal mesmo, Átila. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Outra conversa daquela que a gente começa com uma coisa que parece óbvia, cotidiana, que é a floresta amazônica, e começa a ver isso e interpretar de outras formas. E isso demanda uma mudança não só do que se conhece, mas de visão de mundo. Fico muito feliz em ter essa noção de visão do mundo do Eduardo Neves. Acho que a gente está vivendo uma época onde precisamos reconhecer vários valores diferentes que a Amazônia pode trazer e entender que o conhecimento de quem vive lá há milhares de anos pode ter soluções para problemas bem atuais, bem recentes, que não estão sendo resolvidos pelo conhecimento tradicional ou eurocêntrico que a gente valoriza e propaga dentro da academia, dentro da ciência e em outros meios aqui no Brasil. Acho que casar esses dois mundos e usar o conhecimento que a gente já tem para reconhecer outras formas de conhecimento pode ser muito importante. Se você quiser outras conversas como essa ou outras formas de conhecimento como a gente precisa conhecer e trazer por aqui, por favor, indica os nomes aqui nos comentários. Quero ouvir muita gente para a gente poder conversar sobre isso. E se você quiser acompanhar essas conversas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos que a gente tem por aqui. Até a próxima.